E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de vídeos. Esse é o America Uncut, os Estados Unidos como ele é de verdade. Aqui nós mostramos os Estados Unidos como ele realmente é. Se você já é inscrito, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por assistir mais esse vídeo, por sempre estar nos apoiando. Se você ainda não é inscrito, fique à vontade. Se você no final do vídeo você gostou, se inscreva, fique à vontade, tá certo? Você vai ser sempre muito bem-vindo, desde que você participe positivamente, contribua para o crescimento do nosso canal e contribua para a melhor informação dos nossos inscritos, tá? Aqui nós estamos buscando a melhor informação possível, tá? Tirar todas as dúvidas na medida do possível, tá? No nosso melhor, estamos fazendo o nosso melhor para mostrar o país, os Estados Unidos, para você, brasileiro ou qualquer outra nacionalidade que fale português, porque nós falamos português, aqui nós falamos português, ensinamos inglês, mas falamos português. E nós mostramos o país realmente como é para vocês, tá certo? E vocês que já nos conhecem, que já estão conosco há um tempo e já têm assistido a maioria dos nossos vídeos, vocês perceberam que eu não sou muito de fazer vídeo interno, fechado assim, clausurado no estúdio, só falando. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito de teoria, eu gosto de prática. Mas chega uma hora que a gente não pode, não tem, o assunto é muito abstrato, o assunto não é concreto, o assunto é abstrato, então a gente tem que mostrar através de discurso, né? Através de explicação. Então por isso que eu estou sentado aqui. Inclusive eu ia estar até com a camisa de força. Eu me sinto que eu estou com uma camisa de força. Não gosto de fazer vídeo fechado assim. Eu gosto de ir lá fora. Eu não gosto de aparecer nos vídeos. Eu gosto de ir lá fora, mostrar a imagem com a minha câmera para lá. Eu atrás da câmera e vocês vendo através das minhas lentes, como se fossem os meus olhos, tá certo? Eu gosto de mostrar na realidade ali, entendeu? Nu e cru ali, sem corte, sem maquiagem, sem enfeite. Eu gosto de mostrar realmente como é. Então, eu quero mostrar pra vocês hoje, falar pra vocês hoje, na verdade, é algo que eu não posso mostrar, não tem como mostrar, não posso mostrar, eu posso falar sobre. É um assunto muito polêmico, muito procurado, inclusive por vocês, a maioria dos nossos inscritos nos pergunta muito sobre isso. Nos mandam muitos e-mails e comentários, e tanto no canal quanto nas nossas páginas de redes sociais. Eles perguntam muito sobre casamento por papéis, se existe isso aqui realmente, se é o mesmo o que eles escutam, ouvem falar ou não. Então agora vocês vão saber disso, eu vou tirar a dúvida de vocês, de uma vez por todas, tá? Pessoal, casamento por papéis nos Estados Unidos é real, existe sim, como em qualquer outro país. Qualquer estrangeiro que vá viver em qualquer outro país que não seja o seu, ele precisa de se legalizar. E a maneira mais fácil hoje em qualquer país do mundo, a maneira mais fácil de se legalizar é através de casamento. Não estou dizendo que é extremamente fácil, mas de todas as outras opções, a mais fácil é por casamento. Não quer dizer que seja de graça. Mesmo sendo a mais fácil, ainda existe muitos empecilhos, muitas coisas, muitos detalhes que nós vamos falar aqui agora, nós vamos abordar agora, tá? Sem cortes, sem maquiagem, nu e cru como realmente é, tá certo? Casamento por papéis aqui nos Estados Unidos, galera, é muito real, é muito muito comum ver isso. A única diferença é que você não vai ver explicitamente, né, aí aberto, escancarado em jornais americanos, em classificados, alguém propondo ou pedindo, buscando alguém para se casar para papéis. Você não vai ver isso porque isso é ilegal, em qualquer lugar do mundo isso é ilegal. Casamento por papéis como eles dizem, casamento por business, por negócio, é ilegal. Casamento é casamento, galera. Muita gente usa isso como
uma brecha, como é que fala? Se aproveitam da oportunidade, dessa facilidade que a lei propõe e usam isso para se beneficiar, tá certo? Muita gente que vem para os Estados Unidos, eu estou falando esse caso dos Estados Unidos porque esse é o tema principal do nosso canal, Estados Unidos, mas em qualquer país do mundo, qualquer pessoa que vem para os Estados Unidos que normalmente não teria a classificação, não se enquadraria, como se diz assim, ela não seria aplicavelmente, legalmente, não teria direito de aplicar para um documento, para o Green Card, que seja por trabalho, que seja por um parente, o que seja. Então essas pessoas recorrem a esse meio. Algumas fazem isso logo que chegam aqui, bem no começo, outras demoram um tempo, que se cansam de estar nesse problema da ilegalidade e fazem isso. Entendeu? Acabam fazendo isso por negócio, por business, que eu não recomendo. Vou falar de novo, não recomendo. Apenas estou explicando como é e como funciona. Mas eu não recomendo de verdade. Por quê? Porque eu já ouvi muitas histórias, ouvi histórias assim de pessoas longe, pessoas próximas que fizeram isso, tá? Alguns até conseguiram e outros não conseguiram. É muito arriscado, é muito arriscado. É algo muito sério, galera. Você infringir uma lei aqui nos Estados Unidos é algo gravíssimo. Não passa despercebido. Não passa despercebido. Vou deixar isso bem claro para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer um apanhado geral assim das maneiras, das formas de casamento. Esquece a parte que é por papéis, tá? Que é só business, que é só por negócios. Vamos falar a maneira geral de casamentos aqui nos Estados Unidos. Ok, se você casar com um cidadão americano, com alguém que já é cidadão americano, você contrata um advogado. Eu sempre recomendo, se você não quiser contratar advogado, vá ao seu próprio risco, mas eu sempre recomendo contratar advogado. Se a pessoa casou com um cidadão americano, não interessa agora nesse momento se foi por papel ou se foi de verdade. A pessoa vai contratar um advogado, o casal vai contratar um advogado e esse advogado vai falar o que tem que fazer e tudo mais. É um processo, tem muitas coisas que tem que fazer. Isso não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito longo o vídeo e temos mais coisas para falar. Então, contrata advogado e esse processo leva em média de 6 a 8 meses para acabar, para o cônjuge receber o documento, tá? De 6 a 8 meses. Mas nesse período, logo de início, quando a pessoa dá a entrada, ela já vai receber uma carta confirmando que eles receberam a aplicação e daí em diante, depois que se aplica, você vai receber essa carta com 25 dias mais ou menos. Essa carta não te dá direito nenhum de legalidade no país, porém já prova que você está em processo, já é uma certa proteção que você tem em caso de acontecer alguma coisa que te pegarem aqui e quiserem te deportar, você já tem uma certa proteção, porém não te dá status nenhum, tá? Depois dessa carta que você recebe de legalidade, que receberam a sua aplicação, depois de mais ou menos 40 a 45 dias você vai receber, se o seu processo for aprovado, claro, se o seu processo for aprovado, depois que receber essa carta, depois de 15 dias, na verdade, depois de 15 dias de você receber essa carta, você vai receber uma outra carta já marcando a data para você ir fazer a coleta das impressões digitais. Você vai ter que ir a um centro de imigração aqui no escritório deles e fazer a coleta de impressões digitais. Depois disso, você, mais ou menos uns 45 dias, se você passou na sua checagem, eles vão checar o seu histórico, se suas impressões digitais encaixam em qualquer recorde de impressões digitais no país que cometeu algum crime, de alguém que cometeu algum crime. Se você estiver limpo, não tiver cometido nenhum crime com os seus dedinhos lá,
você vai ser aprovado, inicialmente o processo é aprovado e 45 dias em média mais ou menos depois você vai receber a sua autorização de trabalho, tá? É um cartão, uma autorização de trabalho e isso te dá sim um status legal. Prova que você está legal no país. Ele vai ter um prazo de vencimento, vai ter o prazo de vencimento de 1 ano, em média 1 ano mais ou menos, depende de qual o processo que você está aplicando. Mas como no caso que você está casando com um cidadão americano, vai te dar um processo, um status legal por um determinado tempo. E a partir daí dessa autorização de trabalho, você pode ir na administração do seguro social, da previdência social aqui, que é mais conhecida como Social Security, é um cartãozinho com números, com um conjunto de números, tá? Um conjunto de 9 números, conjunto de 9 números, é o equivalente ao CPF brasileiro, tá certo? Imagine como se fosse o CPF brasileiro. Com essa autorização de trabalho, você pode ir lá nessa administração e pedir o seu Social Security, e com esse do Social Security você apresenta os dois junto, a autorização de trabalho com o Social Security, você pode tirar a sua habilitação, licença, você pode tirar a sua licença de conduzir, tá? E você pode comprar coisas, imóveis e tudo mais aqui nos Estados Unidos legalmente como residente. Você não vai precisar de mostrar visto, nada disso. Você pode comprar tudo demais, você pode comprar o que você quiser, desde que você prove seu status legal com um visto, uma permanência em dia. Mas nesse caso a autorização de trabalho e o Social Security. Depois que você tiver esses dois, mais ou menos aí uns 3 meses depois, aí você vai receber a sua data para sua entrevista. Você e o seu cônjuge vão participar, vão ser chamados para uma entrevista. Nessa entrevista vai ser feita uma triagem, né, um pente fino, perguntam de tudo, galera, de tudo. Não vou citar perguntas aqui porque eu também não sei, eu não sou o dono da verdade, mas pelo que eu escutei e pela minha experiência, entendeu? Pelo que eu posso dizer para vocês, de todas as pessoas que eu conheço e pela minha experiência própria, eles perguntam de tudo. O que você imaginar e o que você não imaginar também. Eles querem provar que você realmente está casado de verdade, que seu casamento é um matrimônio verdadeiro. Detalhes do dia a dia de um casal comum, tá? Isso aí varia de tudo, não sei, não posso dizer ao certo. E depois dessa entrevista, se você e o seu cônjuge conseguiram provar que o casamento é de verdade, depois de mais ou menos 1 mês, no máximo 2 meses, você vai estar recebendo na sua casa pelos correios o Green Card, o tão sonhado Green Card, tá bom? Esse é o processo resumido assim, em alguns minutos, explicando o processo todo. E esse é para o cidadão americano, que pode demorar de 6 a 8 meses. Se você casou com alguém que só tem o Green Card, até que essa pessoa não se torne cidadão americano, se você aplicou antes dela se tornar cidadão americano, o advogado vai te falar, ó, esse processo pode durar aí 5 a 7 anos. Você pode esperar 5 a 7 anos para receber o Green Card. Porque o seu cônjuge só tem apenas a residência permanente, ele é apenas um residente. Ele não é um cidadão ainda. Tá? Residente permanente aqui, galera, quem tem Green Card não é intocável. Tá? Nem cidadão não é intocável. Quanto menos quem só tem o Green Card. Green Card você é um residente permanente, você tem todos os direitos que um cidadão americano, com exceção de votar, você não tem direito a votar, e alguns empregos federais, alguns trabalhos para o governo, tá? Que exigem a cidadania. O resto é tudo igual. Porém, com a diferença que se você cometer um crime hediondo, um crime grave aqui, você é deportável. Eles podem cancelar a sua residência e te deportar, tá certo? O que não acontece com o cidadão americano, como ele é cidadão, ele vai cumprir pena aqui no país, em território americano, tá certo? Então, se você casou com alguém que só tem um Green Card, demora muito tempo. Por isso os advogados te aconselham a esperar o seu cônjuge que só tem um Green Card dentro do prazo, quando vencer o prazo dele, quando ele puder aplicar para a cidadania, espere ele aplicar para a cidadania, porque assim
papel, o seu documento vai chegar mais rápido, tá? Então, o ideal é esperar pegar a cidadania. Agora, se você não casou com nenhum cidadão americano, nem com alguém que só tem um green card, qualquer outra nacionalidade que só tem um green card demora muito, com exceção de refugiados, tá? Asilo político. Um grande exemplo disso é cubanos. Os cubanos, como não sei se vocês sabem, cubanos nos Estados Unidos têm asilo político. Existem dois tipos de processo para cubanos: asilo político e ajuste cubano. O asilo político é para aquele cubano que chega nos Estados Unidos e não tem nenhuma outra nacionalidade. Ele é apenas cidadão cubano e não de nenhum outro país. Então ele tem o asilo político, tá? Ele pode vir para os Estados Unidos como asilo político porque ele não tem nenhuma outra opção, nenhum outro país ele não tem cidadania. Então os Estados Unidos dá essa acolhida a essas pessoas. E o ajuste cubano, que é a segunda opção para um cubano, é se o cidadão cubano, além da cidadania cubana, ele também tem a outra cidadania de outro país. Ou seja, ele tem a opção de viver em outro país. Ele aplica por ajuste cubano por quê? Deixa eu explicar mais resumido para vocês, que é meio complicado. Eu vou tentar resumir o mais breve possível. O ajuste cubano, ele legaliza o cubano que tem outra cidadania em outro país. Pô, mas por que se ele tem cidadania em outro país, por que ele vai morar nos Estados Unidos então? Ele não é deportável? Sim. O cubano que tem outra cidadania, que tem dupla cidadania, ele é deportável se ele aplicar por asilo político. Se ele aplicar por ajuste cubano, ele não pode ser deportado porque o Cuba tem essa proteção do governo, tem uma lei específica que protege todo cidadão cubano. Se ele aplicar por ajuste cubano, o governo tem que esquecer que essa pessoa tem uma outra cidadania de outro país. Eles não podem deportar essa pessoa para esse país cuja ela tem outra cidadania. E eles têm que tratá-la apenas como cidadão cubano. Eles têm que lembrar que ela veio de um país comunista, que ela nasceu em um país comunista, tá certo? Então eles dão essa proteção a ela, dão essa proteção. Então é isso aí, lembre-se disso. Então quando você escuta falar, pô, um cubano já foi deportado, ele pode não ter sido deportado fisicamente, mandado de volta, extraditado, mas ele é deportado da seguinte maneira: ele perde os documentos e fica aqui ilegal. O governo sabe que ele está aqui ilegal, não pode deportá-lo, porque deportá-lo para Cuba ia ser praticamente assinar sua sentença de morte, e eles não podem fazer isso. Então, deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, rapidinho. Então eles não deportariam eles, porque estaria assinando a sua sentença de morte. O meu caso foi esse, como vocês já sabem. Meu casamento, minha esposa é cubana. Não foi arranjado, não imaginava. Quando eu a conheci, não tocamos direto nesse assunto. Não foi até um tempo depois que nós conversando, nos inteiramos desses detalhes, eu dos detalhes dela e ela dos meus detalhes. E acabou acontecendo, realmente nos demos muito bem, nos gostamos muito um do outro, se encaixamos. Ela tem muito que eu gosto, tem muita coisa nela que eu gosto mesmo. Ninguém é perfeito, mas a maioria das coisas dela que ela tem, as qualidades superam os defeitos, e isso me encanta de verdade. E creio que a mesma coisa dela pra mim. Eu não tenho que estar aqui dando explicação pra ninguém, eu não devo, não tenho que dar explicação pra ninguém sobre o meu casamento, mas se passou pela sua mente que você está assistindo, se passou pela sua mente que eu casei por papéis, sinto muito informar, mas não. Porque eu tive muitas outras oportunidades antes, há muitos anos, sempre tive pessoas que me conheciam, amigos e até meio parentes, que eram cidadãos e tudo, e me ofereciam para me ajudar. Alguns queriam algo em troca, dinheiro em troca, outros queriam algo de verdade, algum relacionamento de verdade, e para mim não era meu caso, minha ocasião. E outros não queriam nada em troca, era grátis, totalmente grátis. Mas eu, aqui dentro, não estava certo. Algo aqui dentro me dizia que não estava certo e eu não fazia.
Eu sempre achei que minha hora ia chegar. De qualquer, seja lá como fosse a maneira, a minha hora ia chegar. E realmente, graças a Deus, chegou. E foi com a pessoa certa. Nossa, sem comentários. Tá certo? Então esse foi o meu caso, com uma cidadã cubana, tá? Minha esposa também tem dupla cidadania, também tem cidadania espanhola. E veio como um plus, né? Um plus, não sei. De alguma maneira vai me ajudar também, vai me beneficiar. Mas veio assim, sem planejar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E realmente eu não recomendo, resumindo o vídeo, eu não recomendo casamento por papéis. Se você casar por papéis, galera, se você for pego, se você for descoberto que você está fazendo isso só pelos documentos, você vai ser, além de ser cancelado o seu processo. Se você já tiver o documento na mão, você pede o documento. Se você não tiver o documento, o seu processo é cancelado. Você pode enfrentar cargos legais aqui muito graves. Enquanto você estiver em julgamento, você vai estar preso. O seu cônjuge que te estava beneficiando também vai ser preso. Ele, por ser já residente ou cidadão, vai cumprir pena aqui, grave aqui em território. E você, por ser ilegal, vai ser deportado. E o problema, deportado com a ficha suja. A ficha muito suja. Não existe problema maior em termos legais aqui do que você falsificar um casamento. Se você for pego, você vai deportado. E nunca mais, simplesmente nunca mais você pode pisar aqui com um visto. Você nunca mais vai conseguir entrar aqui legalmente. Se você quiser tentar entrar, você vai ter que tentar entrar pela porta de trás. O que não recomendo, é muito perigoso e vai ser praticamente impossível depois da reforma imigratória, tá certo? É muito difícil obter um perdão imigratório aqui. Se você cometeu uma infração grave de imigração aqui, é muito difícil você obter um perdão. Você pode apelar, tem gente que apela, a maioria é negado, alguns tem sorte, conseguem, são ouvidos, são aceitos, mas é muito difícil, é praticamente impossível, é mais fácil você ganhar na loteria, tá certo? O caso é grave, galera, eles levam muito a sério fraude aqui, fraude tanto de imigração quanto de qualquer outro tipo de fraude, tá? Bancária, qualquer tipo de fraude eles levam muito a sério, e isso fica no seu histórico pro resto da vida. A não ser que você faça um transplante de impressões digitais, um transplante de cara ou de rosto, um transplante mude o nome, a não ser que você mude o seu nome, faça todas essas mudanças e tente um visto novo, você não conseguirá, se você usar a sua verdadeira identidade, tá certo? Então, galera, pense bem. Tem muita gente que pensa em... Eu recebo muitos e-mails de muita gente perguntando, pedindo conselho, outros já falando que já decidiram que vão vir com visto de turista e vão ficar aqui depois que vencer o prazo, vão ficar ilegalmente. Outros já dizem que vão vir pela fronteira. Eu não recomendo ninguém fazer isso, galera. É perigoso. É muito perigoso. Você entrando pela fronteira, você tanto vai estar enfrentando, você vai estar correndo risco com as gangues, né, as quadrilhas de tráfico de drogas no México, né, mexicanas. Como já houve históricos várias vezes de imigrantes legais tentando cruzar a fronteira, são pegos por essas quadrilhas que tentam extorquir, sabem que eles pagam muito dinheiro para entrar, então eles pedem esse dinheiro para eles extorquem essas pessoas, e se caso as pessoas não cederem, eles matam de verdade, isso aí já não é novidade, matam mesmo. E se você conseguir passar por tudo isso e conseguir cruzar a fronteira, o risco de você morrer no deserto é muito grande. É deserto, não é brincadeira, não tem piedade de ninguém. E se você se ferir no caminho, for picado por um animal, for atacado, entendeu? Acontecer qualquer coisa com você no meio do caminho que vai te impedir de seguir a travessia, eles te deixam para trás mesmo, não tem perdão, te deixa para trás e você morre ali sozinho. Todos os dias encontram
vários cadáveres lá na fronteira, nos desertos. Então não é brincadeira, tá? Acontece de, se você for um empecilho, se os coiotes, as pessoas que te estão atravessando, se verem que você vai ser um empecilho, você vai pôr todo o grupo em risco de ser descoberto, eles liberam o grupo com um deles, né, com um coiote, e fica apenas um com você, dizendo que vai te ajudar. E quando o grupo se afasta o suficiente, esse vai e mata essa pessoa que está que é um empecilho, acaba de exterminar ela e vai embora, e depois chega lá e fala que a pessoa acabou morrendo, não resistiu. Então é complicado. Não, realmente, galera, se você está pensando em fazer isso, você não tem amor à sua própria vida, tá? Eu acho que por pior que seja a sua condição onde você está, no país que você está, nada substitui a vida, nada substitui, entendeu? O direito de viver, a felicidade de estar com sua família, seus parentes, tá? E nada merece, ninguém merece passar por isso, tá certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, essa explicação. Eu tentei ser o mais claro possível e espero que vocês tenham aprendido mais com a gente, tá certo? Desculpa pelo tempo aí, mas eu sei que alguns não gostam de vídeos longos, mas eu sei que outros também gostam, então espero que vocês tenham aprendido, tenham tirado algo de bom, de proveito desse vídeo, mesmo sendo longo. Valeu, obrigado por assistir nossos vídeos, obrigado por sempre estar nos apoiando. Se você curtiu o nosso assunto, se você curtiu o nosso vídeo e não é inscrito, fique à vontade se quiser se inscrever e receber mais, conhecer mais sobre os Estados Unidos. E se você já é inscrito, valeu, obrigado pela força, dá sempre aquele joinha, lembra sempre do joinha e de compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Valeu, galera? Então, valeu, obrigado, abraço e até o nosso próximo vídeo. Fui!